Você já viu aqueles grupos de louvor que quando começam a tocar parece a banda do Chaves? Eles até começam tocando junto, mas chega um momento que vira um Deus nos acuda. Aí um olha pra cara do outro e fala, olha, talvez no final da música a gente se encontre de novo. Se você passa por isso ou conhece alguém que te lembra a banda do seriado mexicano, você precisa ver esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te apresentar uma profissão que é a solução para essa situação. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Worshipando. Eu sou o Edu Dorighetti, eu tenho 27 anos de experiência com música na igreja e criei esse canal para trocar experiência e conhecimento com você. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver novidades aqui no canal. Esse canal é dedicado a falar sobre música na igreja e aqui você vai aprender sobre vida espiritual, devocional, vida ministerial, postura, técnica, performance, liderança, teoria musical, tecnologias, enfim, tudo que for relevante para você e para o seu ministério. Bom, eu te falei que ia apresentar uma solução para essa situação cômica do começo, né? Seria cômico mesmo se não fosse triste. Acontece que, infelizmente, muitas igrejas passam por esse tipo de problema, seja por despreparo da equipe ou por falta de aprofundamento no mundo da música. O fato é que hoje eu quero falar com vocês sobre uma profissão dentro da música que pode mudar esse cenário. Eu tô falando do diretor musical. O diretor musical é uma profissão muito comum fora da igreja, mas que não é assim tão conhecida no meio cristão. E olha, eu arrisco dizer para você que isso acontece tanto no meio evangélico quanto no meio católico. No entanto, você precisa saber que a figura do diretor musical pode te ajudar a melhorar muito o desempenho da sua banda, do seu ministério e a elevar a qualidade musical que você entrega na sua igreja. Eu vou descrever aqui as atividades que o diretor musical faz. Talvez você pense que alguém, ou até mesmo você, já faz isso na sua igreja. E você pode estar certo, ou não. Tá bom. Bom, organiza ensaios. O diretor musical organiza ensaios. Quando eu falo que ele organiza ensaio, eu não estou falando de marcar o ensaio, avisar no WhatsApp, ligar pra galera, essas coisas não. Eu estou falando de orientação. É o diretor musical quem dá as diretrizes de como o ensaio deve acontecer, quais são as ações que serão executadas durante o ensaio, a ordem das músicas, como serão tratadas as dúvidas, coisas desse tipo. Tudo é feito e organizado pensando na execução das músicas, para que elas estejam corretas, levando em consideração andamento, as dinâmicas, as passagens, a estrutura, enfim. Tudo que diz respeito à qualidade final da música, o diretor musical é responsável. Isso nos leva para o próximo ponto, que é transporta o trabalho feito em estúdio para a performance ao vivo. É o diretor musical quem faz esse trabalho de pegar o que foi feito no estúdio e levar para a gente poder executar ao vivo. Fato é que nem sempre o que foi feito em estúdio pode ser executado da mesma maneira ao vivo. Pode ser que um arranjo ou um timbre de um instrumento não fique tão bom ao vivo quanto ficou na gravação. Isso porque existe um processo de mixagem e masterização na produção do álbum em estúdio e que não vai ter numa apresentação ao vivo. Eu estou falando de efeitos, diálogos, instrumentos que não estão disponíveis para execução ao vivo. Enfim, em muitos casos é necessário adaptar. Já aconteceu de você escutar uma banda ao vivo e perceber que eles tocam diferente do que está no disco? Então, é disso que eu estou falando. É responsabilidade do diretor musical ajustar esses pontos. E isso, novamente, nos leva ao próximo item, que é o diretor musical cuida dos arranjos e das questões técnicas musicais. Na execução ao vivo, como eu comentei, pode ser que o diretor tenha que fazer adaptações. Ele é o responsável por passar isso para a banda. Seja uma mudança de timbre de um instrumento ou uma mudança na estrutura da música, introdução, repetição, na duração da música ou até mesmo a tonalidade. E a melhor forma de fazer isso é através de um mapa de ensaio. Então, o diretor musical é responsável por fazer o mapa de ensaio ou de delegar para alguém fazer, né? Mapa de ensaio é uma ferramenta poderosa que ajuda muito na comunicação da banda durante o ensaio. Nele ficam registradas a estrutura da música, as observações do diretor musical em relação a cada parte da música.
Essas observações contêm orientações do que os músicos devem fazer durante a execução da música. Coisas como dinâmica, a entrada ou saída de instrumento, abertura de vozes. Se você não sabe o que é mapa de ensaio, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, ok? O link está aqui embaixo na descrição e está nesse card bem aqui. Uma coisa curiosa é que na maioria das vezes o diretor musical é membro da banda. Então, é um dos instrumentistas ou mesmo um dos cantores, que conduzem as atividades que eu falei anteriormente. Mas isso é mais comum entre os instrumentistas, tá? Outra curiosidade, é bastante comum que o diretor musical tenha um microfone que vai direto para o retorno dos músicos. Mas esse microfone não é enviado para o público que está ouvindo a performance. Esse canal que vai direto para os músicos é popularmente conhecido no meio musical como a voz de Deus. Engraçado, né? Eu uso muito esse recurso porque ele facilita demais a comunicação com a banda. Então, quando chega aquele momento que a banda precisa crescer a intensidade da música, o diretor musical avisa isso falando nesse microfone e todos os músicos escutam isso no seu retorno e executam aquilo que foi orientado. Ainda no campo das curiosidades, a maioria das pessoas que fazem o papel de diretor musical nas igrejas são tecladistas. Você sabia disso? Mas poderia ser o baterista. Claro que esse músico precisa ter conhecimento necessário para poder executar as atividades que a gente falou até aqui. Lá na minha igreja, eu sou o diretor musical e eu cuido dessas atividades que eu falei antes. Mas olha só que legal, lá tem o Davi. O Davi é baterista, mas ele toca vários outros instrumentos também, baixo, violão, teclado, canta, enfim. Ele é o meu substituto na função de diretor musical, porque apesar de ser baterista, ele tem bagagem e conhecimento necessário para poder executar essa função. E quando digo apesar de ser baterista, eu não digo isso com desdém, não. É que os bateristas acabam focando mais os seus estudos em temas rítmicos e pouco em harmonia, melodia, arranjo vocal e etc. E você pensa que ele é o único? Que nada. Vários outros bateras são diretores musicais por aí. Dá um Google que você vai descobrir um monte de bateristas que cuidam disso dentro das suas bandas, seja no meio cristão ou fora dele. Então é isso, pessoal. Agora vocês sabem o que é esse tal de diretor musical, quais são as suas atribuições e algumas curiosidades também sobre essa profissão. Comenta aqui embaixo se você já conhecia a função de diretor musical e se tem na sua igreja. Aproveita também, segue as orientações do diretor musical que está dizendo para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, beleza? Deus te abençoe, um baita beijo e valeu! Bom, eu te falei, bom, eu te falei, bom, ó, todo efeito do, bem aqui, bem aqui.